Eu li num livro aqui de Portugal que faz parte da etiqueta da degustação. O seguinte, né? O cara... esse é o teu momento, hein, cara? Vê se confere. O cara roda o vinho e tal, né? Dá aquela olhada ali na contraluz, na densidade do líquido e tal. Aí dá aquela cheirada profunda, né? E aí tem a bebidinha que eu li no livro, que era o seguinte, talvez é porque eu li, né? Não vi alguém fazendo, mas que é aquele negócio polêmico, fazer o barulho ou não fazer o barulho. E no livro dizia que não tinha nada fora de etiqueta, que era um negócio mais ou menos assim, ó. Né? O cara... Dá aquela... Deixa o ar passar pelo céu da boca pra refrigerar. Você vê que quase não saiu barulho. Talvez quem tá vendo vai falar, puta barulho bizarro. Mas dá aquele barulhinho pro vinho, pro ar passar e abrir as narinas e sentir um gosto melhor. O que é que você fala sobre isso, cara? Olha, tá certo, tá errado? É polêmico, não é polêmico? Não, até que não é polêmico, não. Sobre a obrigação, é um mito. Certo. Tá? Não vai interferir positivo ou negativamente em absolutamente nada o tal do barulhinho ou deixar entrar o ar. Essa questão do copo, acontece uma coisa que é chamada análise organoléptica do vinho, que é você ter os 3 estágios de avaliação do vinho, que são o visual, o olfativo e o gustativo. Normalmente, quando você serve um vinho para um cliente, você serve um pouco, e ele vai analisar primeiro a cor, o nível da unha do vinho, principalmente no tinto. O que é a unha do vinho? É essa coisinha transparente que tem quando você deita um pouco a taça assim, que aparece essa coisinha transparente assim, em cima da linha. Você faz a análise disso, se tá muito densa, se tá mais clara. Não tem a ver com o nível alcoólico também do vinho? O que tem a ver com o nível alcoólico é isso aqui que desce, é a lágrima. Isso, eu achei que isso era a tal da... Eu nunca ouvi essa expressão unha, mas a lágrima, sim. A unha é quando você deita que tem essa impressãozinha meio transparente, assim. Ah, saquei. É tipo Putz, é uma bordinha. Você vê que ele tá... Essa bordinha, ela tá abraçando o copo, né? Isso. Algo assim. E aí você analisa o nível de densidade visualmente do vinho. Esse é o primeiro estágio de análise. Ou seja, quanto mais... Como é que é aqui a medida? Quanto mais fina, quanto mais grossa? Isso, quanto mais clarinha ela, menos denso o vinho é. Por exemplo, se você deitar um Pinot Noir, assim você vai ver a unha bem clarinha. Significa que ele não é tão denso. Quer dizer, você vê mais ela. Exatamente, você vê mais ela. Quando você não vê tanto, você vê que tem uma certa densidade, você já visualmente já sabe que a estruturalidade do vinho é maior. Nossa, cara, que legal isso. Nunca tinha... Nem no livro que eu li, no barulhinho. Sim, aí esse é o primeiro estágio. Depois o estágio olfativo, normalmente o que acontece? Você tá lá o vinho, você fez a análise aqui visual. Você leva o nariz, ele vai te dar os aromas primários. E a rodada aqui, ó? A rodada é depois. Isso é uma dica importante. Geralmente, quando vocês verem alguém, assim que serviu o vinho, rodar, normalmente essa pessoa não entende nada de vinho. É só o que eu fiz. Não ouça nada do que eu falei, porque os 2 sims chegaram. Eu só fiz isso. Caiu o vinho, o que eu fiz? Eu rodei, né? Rodei e cheirei. A pessoa ela só quer fazer uma mise-en-scène ali, mas sem saber o que tá fazendo. Olha, eu fiz porque esse livro me falou pra fazer, cara. Não, e é certo fazer. Só que antes de você girar, você primeiro leva o nariz. Então esse livro dizia ao contrário. Girar pra ele abrir e vai levar o nariz. Tá errado. Porque quando você gira, tem uma circulação do álcool. Traz aquele livro lá. E a circulação do álcool é que abre os aromas secundários e terciários do vinho. Ou seja, melhor ele parado, cheirar parado. Sim, em primeira ocasião, sim. Porque aí você tem as primeiras sensações mais puras de quando ele saiu da garrafa pro copo. Certo. E esse papo de deixar o vinho abrir, né? Porque na minha família lá na França, a gente faz sempre... Não que a minha família seja da França, tá? Mas eu tenho muito... Bom, você sabe, né? Pessoal da família da minha namorada e tal, eles sempre abrem a garrafa, como lá às vezes é muito frio, também abre dentro de casa, deixa ela dar uma esquentadinha,
porque ela fica geralmente na cave, e daí fica aberto lá o vinho, 2 horas, 1 hora, sei lá, mínimo uma meia hora aberto, e mesmo no copo, põe no copo e deixa ele lá abrir um pouco no copo. Isso faz sentido ou não? Faz dependendo, principalmente dependendo da idade do vinho. Ele precisa abrir. Por isso que a gente tem um equipamento... O decanter. O decanter, exatamente, que é justamente para isso. O decanter ele tem 2 funções. A primeira é decantar. O que seria decantar? É aquele vinho que já tem uma certa idade, que com o tempo ele vai cristalizando, vai criando as chamadas borras embaixo. Então o decanter serve para você passar o líquido da garrafa para ele sem que caia a borra. Porque às vezes se você servir direto da garrafa, pode ser que caia e aquilo tem um gosto desagradável, né? Não é muito legal. Eu ia falar que eu gosto pra caramba. Não quando tá no copo, mas se sobra na garrafa, eu tomo depois. Se cai no meu copo, eu não rejeito, não. Não, há quem goste, mas... É tipo um chips de vinho, né? Ele é um crocantinho ali. Para a maioria das pessoas, para mim, por exemplo, não é muito agradável. E daí, o decanter, em primeira instância, serve para isso. E tem a segunda função dele, que é de aerar o vinho. Às vezes o vinho ele não chegou a cristalizar, mas ele já é um vinho antigo e ele precisa abrir um pouco os aromas para você ter as percepções de melhor forma. Ele respirar, ter contato com oxigênio, para ele expandir todo o potencial dele. Então você transporta esse vinho da garrafa para o decanter, gira o decanter, deixa um pouco, e ele começa a aerar mesmo, entrar ar e circular ali para abri-lo. Então faz sentido sim, mas de acordo com a idade do vinho. Se você pegar um vinho tinto 2023, por exemplo, não faz o menor sentido decantar, aerar. A partir de que idade, assim, que faz sentido você abrir a garrafa e deixar pelo menos ela respirar um pouco mais? Olha, se a gente está em 2024, vamos falar de uma colheita aí 2015, por exemplo. Ok, aí você já abre esse vinho. Esse vinho provavelmente já ficou parado por um bom tempo na sua cave. Exatamente. Eu tenho uma cavezinha em casa. Tenho lá vinho de... Acho que o mais velho que tem lá, acho que é 2008. Tá parado lá há muito tempo. E não é só isso, tipo, tá lá o ano 2008, ele passou por todo um processo de guarda antes na barrica, depois ele foi engarrafado, passou por um pouco mais de guarda. Você tem que contar todo esse tempo, para além do tempo de produção, mais o tempo que ele ficou de guarda. E daí esse já vale a pena colocar num decanter. Não só abrir a garrafa e deixar respirar, mas tirar da garrafa mesmo. Sim, porque não é que ele vai estar ruim, mas você não consegue, direto da garrafa, mas você não consegue aproveitar todo o potencial dele. Então é importante, inclusive para quem gosta de vinho, você ter essa questão. Agora eu vi que tem 2 assuntos que a gente foi driblou, né? Driblou. Um deles que eu olhei pro queijo ali, eu lembrei, é da harmonização. Pois é, cara, esse cara tá aqui faz 1 hora já. Pois é, mas o assunto tá ainda... Cara, vinho é um negócio que, se a gente não controlar, a gente vai até amanhã de manhã. Puta, cara. E daí, o que acontece sobre a harmonização? Que eu acho que isso, inclusive, gera um corte legal. O que é harmonização? Vamos pros cortes, vai. O que é harmonização com vinho? Isso é para cerveja também, mas como a gente tá aqui com vinho, vamos falar disso. Basicamente, essa combinação gastronômica entre comida e vinho. Porque às vezes você tem coisas muito boas, assim, separadas, e se você juntar, você consegue uma coisa muito superior. E a harmonização, ela entra dentro disso, que é você pegar 2 produtos distintos, né? Uma comida e uma bebida. E ao juntá-los na boca, você gerar um terceiro produto que é superior aos 2 individualmente. E aí...